A agricultura e meio ambiente estarão no mesmo ministério como desde o primeiro momento. A gente pode voltar atrás na possibilidade de fundir meio ambiente com a agricultura, mas eu que vou nomear os dois ministros. Qual será a política ambiental do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro? O que muda nas rotinas do Ministério do Meio Ambiente? Como fica o IBAMA? Como fica o ICMBio, que faz a gestão de aproximadamente 10% do território nacional? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, nessa edição especial do Cidades e Soluções. No programa de governo de Jair Bolsonaro, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, a única vez em que a expressão meio ambiente aparece em mais de 80 páginas é na parte em que se fala da nova estrutura federal agropecuária. Lá aparecem citações ao meio ambiente rural e desenvolvimento rural sustentável. Em outros trechos, fala-se da necessidade de agilizar o licenciamento ambiental. Não se fala em nenhum momento em desenvolvimento sustentável ou economia verde. Nem aparece qualquer compromisso formal com a proteção dos biomas e ecossistemas. O programa também se refere rapidamente ao estímulo que se pretende dar para fontes limpas e renováveis de energia na região Nordeste, especialmente a eólica e a solar. Ao longo da campanha, a união dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente foi motivo de muitos vai e volta por parte do presidente eleito. Primeiro, ele disse que a fusão não atrapalharia em nada. Eu poderia botar uma pessoa do mesmo perfil ideológico na agricultura e no meio ambiente, não dificulta em nada. Agora, o que não pode continuar acontecendo? É uma briga entre ministérios. Então, um partido indica o ministro do meio ambiente, o outro partido indica lá para a agricultura e os problemas estão aí. É a indústria da multa. É para você tirar uma licença ambiental, que lógico, você tem que fazê-la com bastante cuidado, mas não pode levar 10 anos ou simplesmente não se conceder uma licença ambiental. Essa forma xiita de tratarmos o meio ambiente que eu estou preocupado. Agora, sou sim uma pessoa interessada em preservar o meio ambiente. A proposta de fusão dos ministérios foi muito criticada por ex-ministros, cientistas e ambientalistas. O Ministério do Meio Ambiente hoje é uma estrutura relativamente enxuta. Tem o IBAMA, o ICMBio, que cuida dos nossos parques nacionais, e tem algumas áreas de pesquisa, de aprimoramento. Então, é um ministério que é barato e é um ministério que cuida de 10% do território brasileiro, que são as nossas reservas, a nossa biodiversidade. O ganho disso em matéria de indústria de cosméticos, medicina, bioquímica, é um potencial enorme, sem contar o ecoturismo. E no caso do IBAMA, né, que há quem ameace até acabar com o IBAMA ou com licenciamento ambiental, é terrível. Se com os cuidados do licenciamento ambiental, que pode, claro, ser agilizado, houve desastre como o de Mariana, imagina sem licenciamento ambiental e sem IBAMA. A nossa população, nosso meio ambiente estará à mercê de várias catástrofes ambientais. Portanto, acabar com o MMA, com o IBAMA, seria uma tragédia ambiental. Várias Marianas a caminho. Fundir ministérios não diminui a despesa, porque os funcionários continuam estando lá e é preciso pagar, porque eles têm estabilidade. Pior seria se subordinasse o meio ambiente à agricultura, porque aí qual seria a mensagem? Seria muito clara, é que nós queremos desmatar, porque a agricultura só pode ter esse sentido. Você sabe que grande parte do que se diz sobre licenciamento ambiental não é verdade, e na maior parte dos casos, os problemas são construção de hidrelétrica, construção de linhas de transmissão, alargamento de rodovias, abertura de ferrovias. Apenas 3% dos casos de licenciamento tem a ver com agricultura.
Essa é uma proposta que eu considero absolutamente equivocada para a realidade brasileira. Porque, na verdade, quando nós falamos de Ministério da Agricultura e de Ministério do Meio Ambiente, nós estamos falando de duas esferas distintas de poder, com culturas institucionais absolutamente diferentes, com concepções de políticas públicas igualmente diferentes. Essa iniciativa, também, no meu entendimento, ela revela uma visão reducionista do problema ambiental brasileiro, porque ela passa a ideia de que nós temos a questão ambiental associada exclusivamente aos temas do uso da terra. Vale dizer, ao desmatamento, às queimadas, ao uso abusivo de agrotóxicos, para citar 3 dos grandes problemas ambientais relacionados ao uso da terra no Brasil. Mas a questão ambiental brasileira não se restringe às questões ligadas ao uso da terra, não se restringe às atividades agropecuárias. Nós temos uma temática ambiental complexa e ampla que atinge as atividades minerais, as atividades industriais, as atividades de infraestrutura, as grandes obras de infraestrutura na área de energia, de transporte, de saneamento. Nós temos a agenda das águas, uma agenda que se tornou altamente prioritária para o Brasil e para o mundo, e ainda temos as mudanças climáticas. Então, veja, quando você fala em transferir o Ministério do Meio Ambiente, tal como ele existe hoje, com as competências e atribuições que existe hoje para o Ministério da Agricultura, nós estamos falando de todas essas questões que extrapolam totalmente as questões ambientais relacionadas ao uso da terra. É uma coisa meio estapafúrdia, assim, sem sentido, né? Por uma razão, a razão mais óbvia é a seguinte: um órgão regulador não pode ficar abaixo de quem ele regula. Não funciona. A segunda é que o Ministério do Meio Ambiente ele trata de muitos outros assuntos que não são aqueles que estão vinculados ao tema da agricultura. Vide o licenciamento de obras, vide a questão de saneamento, né, e entre outras. Então, não faz sentido que essa coisa esteja toda ali acomodada dentro do Ministério de Agricultura. Então, não vejo como isso pode dar certo. Aliás, não tem nenhum exemplo no mundo que funciona assim. Nas grandes economias do mundo, todas, você vai sempre encontrar o tema ambiental com o seu espaço específico a ser tratado. 2 dias depois da eleição, Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, reiterou que a fusão dos ministérios era certa. O presidente não recuou em nada. O presidente, desde o início, tinha e tem claro, vocês podem ver as gravações das viagens que ele fez. Ele sempre disse que, assim como já tem uma experiência de alguns anos no estado do Mato Grosso do Sul e tem em outros lugares do mundo, agricultura e meio ambiente de mãos dadas. É isso. Um ministério só. Um ministério só. Para saber o que deve mudar na política ambiental do Brasil após a vitória de Jair Bolsonaro nas urnas, a equipe do Cidades e Soluções vem fazendo contato com alguns dos principais assessores do presidente eleito desde 3 semanas antes do segundo turno das eleições. Fizemos contato, por exemplo, com Onyx Lorenzoni, confirmado como novo secretário da Casa Civil. Procuramos o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, e também enviamos e-mails para o núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro. Não obtivemos resposta. A possibilidade de juntar os ministérios foi criticada pelo atual ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, que disse que a fusão trará prejuízo ao agronegócio brasileiro, que é muito cobrado pelos países da Europa pela preservação do meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente também se mostrou preocupado. Edson Duarte escreveu que o novo ministério teria dificuldades operacionais que poderiam resultar em danos para as duas agendas. Fragilizar a autoridade representada pelo Ministério do Meio Ambiente no momento em que a preocupação com a crise climática se intensifica seria temerário. Ainda durante a campanha, o presidente Bolsonaro chegou a sinalizar que o ministro seria indicado pela bancada ruralista. Uma semana antes das eleições, no primeiro turno, me procurou a senhora Tereza Cristina, deputada federal pelo DEM de Mato Grosso do Sul, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura,
trouxe um manifesto onde 260 e poucos parlamentares, o meu compromisso com eles, que era antes de falar com a senhora Tereza Cristina, é ter um superministro da Agricultura e Meio Ambiente, que seria indicado pelo setor produtivo. A deputada federal do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, líder da bancada ruralista, chegou a ser encarregada de indicar alguns nomes para o ministério, mas defendeu que o mais importante que o nome é a proposta do setor. Nós montamos uma equipe, estamos recebendo sugestão de todos os parlamentares para que a gente organize isso e encaminhe. O nome é o presidente da República que vai indicar quem será o ministro. E importante é o perfil que a gente quer desse novo ministro para o agronegócio. Qual o perfil? Vai ser de acordo com as políticas que o futuro governo vai dizer que ele quer para a agropecuária. Então, dentro dessas sugestões que nós vamos dar e da nova configuração que se quer dar ao Ministério da Agricultura, aí nós temos, eu acho que tem tanta gente, tão bons nomes, e não necessariamente precisa ser nome de parlamentar. Tem muita gente boa na iniciativa privada, assim como tem gente boa no legislativo e no executivo, que podem emprestar aí os seus nomes para fazer, vamos dizer, o que o setor quer para o agronegócio. O mais importante é o que o setor quer. Um dos cotados para ser o superministro da Agricultura e Meio Ambiente foi o presidente da União Democrática Ruralista, a UDR. Quem está aqui não é político, quem está aqui é a base produtora, que paga a conta, que trabalha, produz e gera emprego. Então essa base se sente no direito de vir aqui e dizer, é muito bem-vinda essa fusão, até porque tem que haver essa fusão. A nossa expectativa é que nós tenhamos um ministro com um perfil técnico e com um perfil de honestidade, com uma vida regressa honesta, de trabalho, e que seja alguém que realmente fará um governo para o Brasil e para o setor produtivo. Nós nunca estamos aqui com o objetivo de ter isenção ou ter alvará de impunidade. Pelo contrário, aquele que cometeu qualquer tipo de infração, seja ambiental, seja trabalhista, ele tem que ser punido, porque a lei está aí para isso. Agora, nós não podemos. Um setor tão relevante para o Brasil está submetido a perseguições ideológicas, a perseguições que não levam a nada e, pelo contrário, levam sim uma desestabilização do campo. Mas quando se dava por certa a fusão, o presidente eleito Jair Bolsonaro veio a público esclarecer que a decisão de unir os dois ministérios ainda não tinha sido tomada, que era preciso esperar. No primeiro momento, houve quase uma unanimidade dos ruralistas em querer a fusão. Tá certo? Hoje em dia não existe mais unanimidade. Então tem mais 2 meses para decidir. Mas pelo que está aparecendo, vão ficar distintos, mas eu que vou nomear os 2 ministros. Outro assunto que foi motivo de idas e vindas na equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro foi o Acordo do Clima de Paris. Durante a campanha, Bolsonaro sinalizou que o Brasil poderia deixar o acordo e gerou reações. Olha, seria uma estupidez homérica, sabe? O Acordo de Paris, para o Brasil, o cumprimento das metas não é um grande peso, tanto assim que o atual ministro do Meio Ambiente, o Edson Duarte, ele já anunciou no começo de outubro que o Brasil pode até antecipar de vários anos o cumprimento das metas por uma razão muito simples. Quando se calculou quanto que o Brasil ia se comprometer a cortar em matéria de emissão de gases estufas, se estimou que o Brasil ia crescer a 3,2, 3,3 por ano. Na verdade, o Brasil mergulhou, infelizmente, nessa recessão e o Brasil não cresceu, ao contrário, diminuiu, né? Com isso, o Brasil está muito próximo de cumprir plenamente a meta, que é a meta de 2025. E é evidente que ninguém aqui quer acabar com o Acordo de Paris. Agora, alguns pontos do Acordo de Paris que ferem gravemente a nossa soberania e o nosso direito de propriedade precisam ser revistos, nada mais. Ninguém pode cometer desmatamento ilegal.
Ninguém pode fazer o que a lei, passar por cima da lei. É isso que nós precisamos, uma política educacional. Agora, aqueles que não fizeram o dever de casa deles, então o Brasil, nós tínhamos que ser amplamente compensado, porque é a única nação que tem 65% do seu território coberto por florestas. Creo que anunciar que un país tan importante como es Brasil se pueda salir del Acuerdo de París, pues evidentemente es de una enorme preocupación para el gobierno de España. 8 ex-ministros do Meio Ambiente que ocuparam cargo nos últimos 30 anos assinaram um artigo em que defenderam a permanência do Brasil no Acordo de Paris para a liderança brasileira na agenda nacional e global do desenvolvimento sustentável. O Acordo do Clima foi um grande avanço, o Brasil teve protagonismo, nós já sentimos o efeito das mudanças climáticas, o Nordeste e o semiárido sofrem com isso, nós pagamos no bolso a conta das termoelétricas, porque com menos chuva, menos energia hidrelétrica e a termoelétrica é mais cara, então nós temos muita vulnerabilidade e o Brasil pode ajudar a diminuir o derretimento das geleiras. Os cientistas do mundo inteiro dizem que isso está acontecendo e que o Brasil tem um papel. Além do que, nós vamos ficar isolados do mundo. Nós vamos desembarcar do mundo em pleno século XXI, depois de um esforço imenso. Seria regredir 50 anos na pauta ambiental, isolar o país, prejudicar nossas exportações, prejudicar nossa agricultura, que vai acabar faltando água, ou seja, abandonar o Acordo do Clima é uma insanidade, uma catástrofe ambiental. O Brasil, ao fazer isso, esquece que hoje em dia os maiores obstáculos em matéria de vendas e exportação são os ligados ao meio ambiente. E o Brasil não está sozinho para vender soja, para vender milho, para vender carnes. Nós temos muitos competidores, né? E além de termos competidores, nós temos os interesses na União Europeia, por exemplo, que não querem deixar entrar carne brasileira. Além de uma reação com certeza negativa dos mercados internacionais, que é conjuntural, eu acho que o elemento mais grave atrás disso é a perda de competitividade do produto brasileiro. Isso não se desfaz em prazos curtos. Você pode tranquilamente perder uma década de avanços e a gente sabe que hoje em dia perder uma década significa você ficar fora dos mercados, mesmo quando as eventuais retaliações poderiam vir a acabar. O Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa, portanto, se o Brasil não estiver participando desse esforço global, a gente não tem a redução necessária para que limitemos aos 2 graus, ou quem sabe até 1,5 graus aumento de temperatura. E, por outro lado, o Brasil é quem tem a maior bomba de remoção de carbono da atmosfera, que são as nossas florestas. Então, se o Brasil não tiver responsabilidade com isso e não estiver participando desse esforço, a chance do mundo ficar abaixo de 2 graus é pequena, e nós seremos os principais impactados. Então, que lógica tem a gente não estar? A gente tem que estar no Acordo de Paris, e não só tem que estar, como tem que liderar o Acordo de Paris, como temos feito até agora. Às vésperas da eleição, Bolsonaro declarou apoio ao Acordo de Paris, com ressalvas. Você poderia buscar essas metas não estando em acordo nenhum. Poderia. Por outro lado, o que está faltando a todos vocês é buscar a verdade. O que realmente está por baixo desse acordo. O que eu sei é que o AAA está em jogo. É uma grande área, uma grande faixa que pega do Andes, passa pela Amazônia, vai até o Atlântico, de 136 milhões de hectares, por sobre a calha dos Solimões e do Amazonas, que estaria não mais sobre a nossa jurisdição, mas estaria sob a jurisdição de outro país, como sendo ela essencial para a sobrevivência da humanidade. E eu perguntaria a vocês, nesse Acordo de Paris, nós poderíamos correr o risco de abrir mão da nossa Amazônia? Vamos então botar no papel
que não está em jogo o AAA nem a independência de nenhuma terra indígena que eu eu mantenho o Acordo de Paris. Ainda é muito cedo para sabermos como será a política do novo governo em relação ao meio ambiente. Mas perguntamos a alguns ambientalistas o que eles acham que seria importante o novo presidente considerar. É na área do meio ambiente que o Brasil é uma potência, porque o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, é um país que tem a maior reserva de água doce do planeta, 13% de toda a água está no Brasil, é um país que tem enorme potencial, como eu já disse, em energia do sol, em energia do vento, já tem um programa de etanol de cana-de-açúcar desde os anos 70, então é uma nação que devia valorizar isso. O Brasil é o país que tem mais biodiversidade, é um país que tem um potencial de ecoturismo enorme e é um país que tem desmatamento, que tem problemas de saneamento terríveis, que ainda há lixões. Então eu acho que o Ministério ele tem que ser fortalecido, a política de clima tem que ser fortalecida, a proteção da biodiversidade tem que ser fortalecida, inclusive com o uso do conhecimento para gerar produtos de inovação na área da ciência, na área da saúde e mais, proteção dos mananciais, da água, que é um grande problema. Eu acho que o Ministério tem que focar no saneamento, que é a conexão entre ambiente e saúde, é a principal causa da mortalidade infantil, a falta de saneamento. Eu acho que tem que ser pesado isso e pensar em cidades sustentáveis, transporte sustentável. Eu acho que em termos de governança, a estrutura que a gente tem hoje funcionando no Brasil, ela é uma estrutura adequada, construída ao longo dos últimos 30 anos por diversos governos em sequência, era uma estrutura adequada. Os dois temas que mereceriam um avanço nesse momento são, o tema de clima, que é um tema que precisa realmente ser coordenado, gerenciado, ele precisa ter uma agência ou uma estrutura um pouco mais operacional de botar a agenda de clima para funcionar, que é uma agenda bem transversal por todas as áreas de governo. E provavelmente isso seria importante estar em alguma coisa próxima à Casa Civil, mais próxima à Presidência da República, né, com os vários ministérios envolvidos. E o outro tema é o tema especificamente do licenciamento, do tudo que tem a ver com autorizações, que o nosso principal gargalo hoje é ter a capacidade, não a capacidade, mas ter o número de pessoas necessário para que esse processo possa deslanchar.